galera, beleza? O Grêmio vence o Brasiliense na Arena do Grêmio por 2-0 na estreia da Copa do Brasil. Pela terceira fase da Copa do Brasil, ou 16 avos de final da Copa do Brasil, como a gente vem falando. O Grêmio venceu com uma certa tranquilidade. Um jogo que não foi tão espetacular, com um time totalmente desfalcado por conta de várias situações, entre lesões e alguns jogadores que foram testados positivos para a doença, né, que vem atrapalhando o futebol, mas o Grêmio conseguiu fazer o básico com o que tinha de melhor e disponível. Mas analisando que o que tinha de melhor também não foi colocado no jogo no primeiro tempo para começar a partida contra o Brasiliense, mas o Grêmio conseguiu sim segurar e fazer o resultado, um placar justo que pode sim levar para conseguir classificação com mais tranquilidade na próxima semana. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com amigos e ajude a gente a crescer aí, a atingir a meta dos 10 mil inscritos. Eu vou trazer para vocês aqui essa análise do jogo, porque o Grêmio venceu por 2-0 com uma certa tranquilidade, mas eu não gostei muito da escalação. Eu queria que você aí, telespectador, você que me dá essa audiência maravilhosa, mais de 7 mil inscritos e que não é inscrito também, que pode se inscrever, comente aqui embaixo o que vocês acharam deste time que o Grêmio colocou. Foi tentando ajustar e manter um certo posicionamento em campo que foi colocado, principalmente eu me refiro sobre o Lucas Silva nessa partida. Um jogo que o Grêmio precisava vencer e entra com dois volantes de contenção. Thiago Santos no meio, com o Lucas Silva um pouco mais à frente, deixando o GPR como um meia armador. Algo que não funcionou tão bem assim com o GPR como meia armador logo no início do jogo. O destaque total do jogo no início foi para Wanderson e Jonathan Robert pelo lado direito. Cortez, no lado esquerdo, segurava o jogo quando tinha uma possibilidade de ataque do Brasiliense. No lado esquerdo a gente estava com o Léo Chu também fazendo aquela parte, podendo dando as suas arrancadas pelo lado esquerdo. Ele até teve dois lances que ele conseguiu escapar da marcação e sair para o ataque. Mas a grande chance, a primeira grande chance do Grêmio teve com o Jonathan Robert batendo de fora da área. Depois o Lucas Silva teve um chute de fora da área. O Wanderson conseguia fazer as suas armações pelo lado direito e o Thiago Santos dava aquela proteção para ele. A reestreia de Kahneman voltando para o jogo, e a gente também não gostou do Paulo Vitor como goleiro, mas o próprio treinador do momento falou na sua entrevista que ele é jogador do Grêmio, precisa jogar, ele treina bem, então ele precisava ser escalado. Enfim, não vamos falar sobre tanto sobre o Paulo Vitor, porque ele não correu risco nenhum, ele atuou bem, ele fez um jogo de segurança. Lógico, com Kahneman e Jeromel na frente e Thiago Santos, como é que não vai ter segurança, né? E aí o Jean-Pierre, quando foi deslocado, que ele saiu do lado do meio armador ali, mas que ele estava caindo para o lado esquerdo, que ele saiu para frente, trabalhando como se fosse um falso 9, invertendo com o Ricardinho o posicionamento, o Ricardinho voltando um pouco, os dois fazendo uma linha, como se fosse dois atacantes, saiu a criação, saiu o gol do Grêmio. E ali é que muda um pouco a ideia do posicionamento do Jean-Pierre, que fez uma boa partida. Ele controlou praticamente o jogo, todos os lances passavam pelo pé dele. Mas o detalhe que facilitou a vida dele foi o posicionamento do Jonathan Robert, que é um jogador que chama atenção, até pelo fato dele ter jogado na Europa. Ele criou uma escola diferente, uma escola europeia para jogar futebol já muito novo. Ele tem 20 anos, 21 anos. Ele voltou agora de empréstimo e ele se deu muito bem jogando. Inicialmente pelo lado direito ele teve algumas vantagens, mas ele ficou mais atuando na parte defensiva. Quando no segundo tempo ele mudou para o lado esquerdo, trocando posicionamento com o Léo Chu para a direita, o Léo Chu teve criações pelo lado direito também, mas o Jonathan Robert tinha escapadas pelo lado esquerdo, ele tinha o poder do drible, ele conseguia cortar para dentro e chutar. Ele teve dois lances que ele chutou em gol, um teve desvio, o outro goleiro teve que fazer uma grande defesa. E no terceiro lance que ele ganhou no drible, em que ele passou por dois adversários, né, entre o lateral e o zagueiro do time do Brasiliense, ele cortou para dentro e rolou para trás para o Jean-Pierre, que conseguiu dominar, jogar para o lado, e aí, enfim, acabou não saindo um lance para fazer gol, mas a criação, pelo fato dele cortar por meio e ter a vantagem do passe
tanto lateral como de frente, facilitou o Grêmio criar essa oportunidade, ter mais essa jogada para poder fazer algo que o Renato já tentava fazer com o Cebolinha, que ia para o linha de fundo, voltava e caía para o meio para poder ajudar na armação. O Jonathan Robert tem essa escola europeia onde ele pode sim ajudar na armação. E aí eu faço aqui uma forte apelo para todos vocês que estão acompanhando e que comentarem aqui. Pelo jogo de hoje, claro que o Brasiliense não é um time que ia causar tanto temor ao Grêmio, que ia fechar tanto para atrapalhar o desenvolvimento do time do Grêmio. Mas o Jonathan Robert pode sim substituir o Ferreirinha, porque a gente sabe, vou deixar aqui no card para vocês, ou no final do vídeo, sobre o Ferreirinha, que ele está saindo do Grêmio, ele tem uma proposta para ir embora, provavelmente o Grêmio não vai renovar e vai ter uma dificuldade para renovação e ele vai acabar saindo. E o Jonathan Robert pode sim, no primeiro momento, fazer essa função. O Grêmio tem vários jogadores que podem substituir o Ferreirinha, mas o Jonathan Robert, para mim, está mais preparado por conta dessa experiência, e ele jogando pelo lado esquerdo, onde na base no Grêmio ele já jogava, isso pode facilitar, sim, uma substituição pelo Ferreirinha. Estou pensando aqui, quero que vocês comentem junto comigo, se você chegou até aqui. E o outro detalhe que onde eu falo que o Lucas Silva ele não agregou tanto, ele ajudou em alguns momentos, mas era jogo para usar o Fernando Henrique, era jogo para usar o Bob Sim. E por que ele colocou o Thiago Nunes, que armou o time, por que ele botou o Lucas Silva para jogar junto com o Thiago Santos no meio, fechando o meio? Por conta da fragilidade do time, que estava sem os seus principais jogadores, na minha análise, era por isso. A obediência tática que talvez esses jogadores não cumprissem, no caso de ter uma reação do time do Brasiliense, ter que marcar logo o início, lá na frente. Então ele resolveu segurar mais o jogo, tanto que ele colocou o Bruno Cortes como lateral esquerdo e não o Diogo Barbosa. E o time poderia ter ficou mais fechado, poderia ter ficado mais leve se ele tivesse colocado o Guilherme Guedes ou o Diogo Barbosa para jogar, né? E aí o poder de marcação cairia um pouco, porque não estaria com um lateral ali fixo. O Wanderson atacando, deixou o Cortes segurando o jogo. Mais ou menos isso que eu consegui ver. Então, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Aqui é Grêmio.